Boa noite, queridos. Graça e paz. Então, nós vivemos momentos que nós pensamos que a igreja é o lugar aonde se cura a família. O lugar aonde você vai ser exposto é o lugar onde você vai ser curado. Geralmente, na igreja, você não é exposto. Você é exposto na sua casa. É na sua casa que você conhece seu marido, que seu marido conhece você, que os seus filhos lhe conhecem. Então, é na sua casa que Deus realmente trata da sua ferida. Trata do seu coração. É na sua casa que Deus trata do seu marido, trata da sua esposa, trata dos seus filhos. E eu não posso ser autoridade na sua casa. A autoridade na sua casa é Jesus, e quando você se submete a Ele, você é a autoridade da sua casa. Então Deus não está restaurando a igreja, lugar onde o povo se reúne, mas Deus está restaurando a família aonde Deus se reúne com os seus filhos, aonde Deus se reúne com o marido, com a esposa, com os filhos. Então quando você vem para a igreja, sim, é um lugar de reunião. E se você pode tornar esse salão um lugar de reunião como um ajuntamento dos santos, você também poderia tornar, se não fosse aqui, reunindo as pessoas, falando do amor de Deus. Então nós precisamos entender que Deus não está interessado com a nossa placa. Deus também não está interessado com a nossa entidade, com a nossa razão social. Deus está interessado com a família. O problema é que nós perdemos a responsabilidade em casa e estamos querendo que agora seja consertado na igreja. Deus não vai consertar aqui o que você tem que consertar lá. É sua e minha responsabilidade. Eu não me casei com essa igreja e você não se casou com essa igreja. Você se casou com o seu marido, os seus filhos não moram aqui. Sua família não mora aqui. Aqui é um lugar onde você vem para congregacionalmente se reunir com a sua família. Mas não é o lugar onde eu sou responsável para colocar a sua casa em ordem. Quem coloca a sua casa em ordem é você, através da autoridade e do poder que há do nome de Jesus. Se há legalidade na sua casa, eu não posso quebrar essa legalidade aqui. Eu posso te instruir. Eu posso te dar orientação, mas é dentro da sua casa que você vai colocar a sua casa em ordem. Quando Josué entrou para possuir a terra, ele disse em alto e bom som, eu e a minha nação, não. Eu e a congregação de Israel, não. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As igrejas serão impedidas, já estão sendo, e serão processadas, se elas falarem alguma coisa que implica na educação de filhos. Ela vai ser processada. Já tem pastores, já tem homens de Deus processados, porque estão dizendo como deve ser o marido e mulher e como deve ser os filhos. E quando não mais pudermos falar, seja por processo ou por oficial proibição, é na casa que você vai continuar dizendo para o seu filho o que é ser pai, o que é ser mãe e o que é ser filho. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias de vida. Então, quando aqui calar, na sua casa não pode calar, porque é lá que você é autoridade. O Estado não é a autoridade sobre a sua mulher. Eu não me casei com o Estado. O Estado não é autoridade sobre a minha esposa. O Estado não é autoridade sobre o esposo dela. Nós somos brasileiros, viajamos pelo mundo, temos liberdade para isso. Mas eu me casei e, pelo que eu sei, no cartório, foi oficializado o meu casamento entre eu e a minha esposa. E esta oficialidade começou no Éden, quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. E deu a ele sono profundo e tirou da nossa costela esta maravilha que é a minha esposa. Eu não sabia que eu tinha uma costela tão bonita. E foi a minha melhor parte. Eu não sabia que a minha melhor parte estava dentro de mim, era a minha costela. E louvo a Deus pela costela que Deus me deu. Amém? Mas ela é a pessoa que eu tenho que cuidar. Quando nós nos casamos, eu tinha apenas 26 anos de idade e ela 23. Você está achando que eu tinha 90 e ela tinha 15? Não. Eu tinha 26 e ela tinha 23. Então, só para que você identifique nossa idade, nós temos 30 anos de casados. Então, ela está atrás de mim, apesar dessa cara velha que eu tenho. Então, quando nós nos casamos, a primeira coisa que eu disse para ela, quando ela tirou o vestido de noiva e entrou no carro para a gente começar a viajar, eu disse, a partir de agora você vai aprender o que é viver pela fé.
e estamos vivendo 30 anos, eu quero dizer para você, eu posso ter decepcionado minha esposa, ela pode ter me decepcionado algumas vezes, eu posso ter me frustrado, ou não ter sido o melhor que ela esperava de mim, mas nós dois aprendemos a esperar 100% de Deus, e por isso nós mantemos nosso casamento 30 anos, confiados de que o Senhor nunca mudou. Eu mudo, fico mais velho, ela muda, fica mais bonita. As pessoas quando me cumprimentam dizem, pastor, o senhor está diferente. E quando cumprimenta ela, diz, nossa, como você está mais linda. Então eu aprendi que diferente é feio. E linda é ela. Então não tem problema, eu já entendi isso, é porque o povo nos ama. Então amar é uma coisa, dizer que a gente é bonita é outra, né? Isso faz parte da sinceridade. Mas a presença de Deus no nosso casamento nos trouxe até aqui. Por uma razão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se há alguma desordem na sua casa, não é o Estado que vai colocar ordem. A não ser que seja um crime, a não ser que seja alguma coisa, ele vai poder atuar contra isso. Ele vai poder proteger, inclusive, ou defender a sua mulher, seja por espancamentos, ou seja por alguma vitimada por algum problema social de violência. Mas a autoridade na nossa casa somos nós. A autoridade dos nossos filhos somos nós. E Deus deu esta autoridade à família. Então, por mais que deturpem e queiram fazer o que querem fazer, se alguém chegar para mim e disser para mim, não tenho nada contra isso, eu sou uma árvore, e a única coisa que eu vou dizer para ele é, ali está o regador, ali está a mangueira, fica do lado de fora, e todo dia eu vou colocar uma aguinha nos seus pés, e que possa produzir fruto. Não tem problema nenhum com aquilo que você escolhe. Agora, nós não podemos deixar de fazer aquilo que Deus fez como escolha, ou aquilo que Deus tomou como escolha. Nós não podemos mudar aquilo que Deus estabeleceu. E Ele disse que foi Ele que nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Sabe o que significa isso? Deus não tem dúvida, Deus não tem variação de pensamentos, Deus não é mutável. O que Ele é, Ele era e continuará sendo. Ele não muda pelo tempo, não muda pelo sistema, não muda pelas circunstâncias, não muda pelo frio, não muda pelo calor. Tudo que Ele criou pode mudar, mas Ele é imutável. E se eu estou nele antes da fundação do mundo, então eu não preciso aceitar mudanças do mundo, porque nele eu já fui escolhido. E eu aceito essa escolha, e Ele disse, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. No céu não tem crise de identidade, aleluia, amém? E se você nasceu e teve crise de identidade, ou por alguma razão está vivendo crise de identidade, lembre-se, aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do espírito é espírito. Então não é a carne que aperfeiçoa o espírito, mas é o espírito que mostra a você o que está errado na carne. Lembra o que nós falamos hoje de manhã? Carne e sangue não herda o reino de Deus. Então eu não estou aqui simplesmente purificando carne e limpando carne. E é por isso que a gente tem que todo tempo se limpar, todo tempo tomar banho, todo tempo se perfumar. Porque não fez isso, ela apodrece. E quando morremos, independente do perfume, vai apodrecer. Mas o espírito se renova dia a dia. Vive em novidade de vida. Os maus pensamentos podem vir. E eles vêm porque nós estamos neste mundo. Mas o espírito não tem maus pensamentos. Porque ele está conectado com Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se conectou com o teu espírito, com o nosso espírito, e confirma, não com a minha alma, não com o meu corpo, de que nós somos filhos. É uma filiação eterna. Não é o que você pensa, é o que você é. É a sua estrutura, é o seu fundamento. A briga é, pastor, eu sou isso por fora, mas eu penso que eu sou isso por dentro. São essas complicações que nós vivemos. E não é somente na área que seja sexual, é em todas as áreas. Tem gente que acha que é rico, tem gente que acha que é pobre, tem gente que acha que é gordo, e é mesmo, e tem gente que acha que é magro, e tem gente que acha que é alto, e tem gente que acha que é baixo. Essa é uma questão que todos nós podemos achar, mas não é o que nós achamos, não é o que nós pensamos, não é o que nós imaginamos. A imaginação pode rolar, é aquilo que nós somos. É como se você chegasse hoje no banco e dissesse para o gerente do banco, eu
estou pensando. O que você está pensando? Que eu sou milionário. E tudo bem. E eu vim aqui tirar R$1 milhão. E o gerente do banco, olha, você tem nome? Tenho. Tem identidade? Tem. Deixa eu ver. E consultasse. Se essa aqui você não tem conta. Mas eu estou pensando que eu tenho. Tá bom. Então, você quer saber o que eu estou pensando? Porque se você pensa, e tem direito de pensar, eu também tenho. Sabe o que eu estou pensando? Pois não, que você é louco. E sabe o que é que eu estou pensando mais? Que eu vou chamar a polícia. Para resolver o problema dos pensamentos. Então, pensamento não estabelece uma formação. Mas Deus não pensou, Ele declarou, Ele não disse, pensei em fazer o homem à minha imagem e semelhança. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A sua identidade está selada nele. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isso não é pensamento, é estabelecido como realidade. E nós precisamos entender que esse mundo está pensando que vai tudo caminhar em paz. E a Bíblia está dizendo que não vai. Que os dias finais serão difíceis. Ah, pastor, mas eu estou pensando que eu quero mesmo é isso, que eu vou fazer aquilo. Eu estou pensando. Você pode pensar o que você quiser, eu repito. Mas você tem que saber que a palavra de Deus não é um pensamento, não é uma filosofia, não é uma ideia. É um fato, é uma realidade, é uma verdade. É a verdade, não uma, me perdoe. É a verdade. Jesus não disse, eu estou pensando ser o caminho. Eu estou pensando ser a verdade. E eu estou pensando ser a vida. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Amém, irmãos? Saia da zona de pensamentos e entre na zona de realidade, daquilo que você é. Sintomas são sintomas. Fatos são fatos. Realidades são realidades. Eu não estou pensando que eu estou casado com a minha mulher. Eu me casei com ela, é fato. Eu não estou pensando que eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança. Então nós estamos transformando, não são maneiras de pensar. Nós estamos voltando à verdade do que já está escrito. Quando Jesus teve fome, quem chegou para falar com ele? Satanás. Com o quê? Se você quiser, você pode transformar essa pedra em pão. Ele estava pensando que estava com fome? Não, ele estava com fome. Mas ele não estava ali para debater pensamentos, teorias, ideias, filosofias. Ele disse, nem só do pão. E o diabo não falou nem a respeito de pensamento, falou também a respeito do que estava escrito. Que ele trabalha o que está escrito. Satanás é tão enganador que para trabalhar, ele tem que trabalhar distorcendo uma verdade. Porque ele não pode só trabalhar na área do pensar. Para ele estabelecer alguma coisa, ele tem que quebrar, ele tem que tentar mudar, ou apresentar uma coisa que será contra a verdade. E a única maneira de rebatê-lo não é com pensamento, é com verdade. É com a verdade. Jesus não disse o que pensava. Jesus disse a Satanás o que está escrito. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra e de toda a verdade e de todas as escrituras que a gente tem nas mãos, de toda a declaração, de todo o pronunciamento, de toda a realidade, de tudo que está escrito, de tudo que sai da boca do Senhor. É a minha verdade. Então família não é trabalhada dentro da igreja. Não está escrito isso. Família é trabalhado na família. Ensina os teus filhos o caminho que deve andar. Quando crescer, não vai se desviar dele. Abra em Neemias capítulo 4. E veja comigo o que está escrito. Capítulo 4, versículo 13. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos.
Amém? Verso 14. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do grande dia e terrível Senhor, e pelejai pelos vossas e vossas casas. Amém? Quando teve a Páscoa, que foi que Deus deu orientação? Junta todo Israel e junta a congregação de Israel e junta todo o povo de Israel num lugar. Foi isso? Não. Ele disse: entra na tua casa, junta a tua família, faz o cordeiro pascual, assa o cordeiro pascal, senta com os teus filhos. Se tiver estrangeiro, convida ele para estar dentro da tua casa. Fecha a porta, coloca o sangue nos umbrais da porta e se prepara com a roupa de saída, com o cajado, com toda a túnica que você vai sair para viajar, para sair agora. E não sai daí, porque esse dia é dia de julgamento e é dia de livramento. Nós estamos vivendo o tempo, querido. Eu falei já para algumas pessoas, vem pandemia, as pessoas são obrigadas a ficar dentro de casa, para se livrar, como eu já disse aqui, de vírus. E aí quando fica dentro de casa, até o gato e o cachorro dizem: esse negócio não vai dar certo. Uma bagunça dentro de casa. Teve marido dizendo: e agora, o que é que eu vou fazer? Não vou sentar com meus amigos, não posso trabalhar, não posso para lá, não posso para cá, e vou ter que ficar com a minha mulher. Alguns ficaram com problema de relacionamento e mental. E o vírus ainda estava do lado de fora. É só colocar o povo dentro de casa, que o inimigo sabe, se tiver dentro de casa, para se consagrar, para viver a verdade, para andar na palavra, viver em santidade, eles vão ser protegidos. Mas se eles não estão sendo trabalhados e treinados e habilitados para serem bons dispenseiros de Deus na família, colocou a família junto, é a maior arma para haver morte. Não precisa de vírus. Se tirar a eletricidade, se tira a internet, se tira o telefonezinho smart da mãozinha, até criança começa a ficar com problema de distúrbio. E alguns parece que estão endemoniados. Parece que a única coisa que amassa o demônio é o smartphone. Tirou, fica possesso. Mas o que levou aquela pessoa àquele estado foi as coisas que ela foi tolerando, aceitando, deixando acontecer, negociando, deixando entrar na vida dela, na mente dela, no coração dela. E geralmente quando a gente faz libertação e impõe as mãos, é na hora que a gente impõe mãos, ou na hora que a gente dá ordem, ou na hora que a gente ora, que todo esse lixo que já estava sendo habitação, já estava sendo um lugar de demônios, é nessa hora que ele vai embora e por isso se manifesta. Não é essa hora que ele está entrando, é essa hora que ele está saindo. Mas o que legalizou a entrada? Os pais disseram: não quero deixar o meu filho na pornografia, não quero deixar o meu filho nos bares. E foram achando que iam santificar os filhos. Quero meu filho em casa, com a mamãe, na escolinha. E aí deram tudo para os filhos e pela janela da internet, o filho tem acesso a todo tipo de demônio nesse mundo. A toda influência de informação. E é o que nós estamos colhendo. Eu quero que você pratique essa realidade. Comece a interceder e pôr as mãos na cabeça do seu filho, da sua filha, e na sua mulher, no seu marido, e comece a interceder para que o lixo vá embora, para que os pactos sejam quebrados, para que as maldições sejam retiradas, para que a influência da informação maligna seja tirada. Porque nós estamos vivendo momentos em que nós pensamos que estamos protegidos, quando na verdade estamos expostos por todo tipo de informação. Quando o seu filho põe a cara em um telefone ou em um tablet, se tiver ligado à internet, quem escolhe o que o seu filho vai ver não é você, deixe de ser tolo.
quem escolhe o que o seu filho vai ver é a própria internet. E hoje é que você está entendendo que existe uma inteligência artificial. Se prepare para o que vai acontecer daqui para frente. Mas o inimigo já investiu profundamente, porque não são as crianças que estão perturbadas, são os adultos. Não conseguem ficar distante de um aparelho celular. Estão equivocadamente achando que estão protegidos. Você sabe que quando eu falo aqui, é uma mensagem, pode até ir por uma tela, pode até ir para um meio de comunicação, mas é uma mensagem, é uma palestra de 1 hora, 45 minutos. Poucas pessoas vão guardar as palavras que eu estou dizendo. Mas quando você vê uma imagem, a sua memória arquiva a imagem numa velocidade. Grava a imagem, grava a mensagem numa velocidade que você não imagina. Agora imagina quanto de imagem negativa você assiste por dia. Quando Jesus vier, vai encontrar fé. O amor de muitos esfriará, por quê? É impressionante como as pessoas transmitem mensagens do que viram. Eu vi isso, 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 eu li isso, eu vi isso, eu vi isso. Passa o dia inteiro vendo e falando do que vem e passando para os outros. Isso é uma lavagem cerebral que faz o quê? Enfraquece seu poder de decisão. E aí, quando vem uma decisão, uma influência, uma ordem, as pessoas ficam perdidas e não sabem atinar, e não sabem se é de Deus ou não é, se é bom ou é ruim, se é certo ou é errado, se é para a direita ou para a esquerda. Por quê? Está faltando Bíblia na tua cabeça, está faltando a palavra de Deus no teu coração. Essa é a razão da geração perdida. A geração que mais tem informação. Tem na sua mão acesso às maiores universidades do mundo. E não tem tempo. E não meditam na palavra. E não andam nessa verdade. E estão confusas. E com todo respeito, não são as crianças. Os adultos. Falam de qualquer coisa. Mas não falam da verdade. Raramente encontro alguém na rua compartilhando comigo a respeito de algum assunto bíblico. Elas compartilham a respeito de tudo, menos da verdade. Resultado? Fácil de ser manipulado e manobrado. Fácil de ser confundido. Eu não estou tirando a internet da sua casa, não estou desligando o seu celular, não estou desligando você aos seus tablets e computadores. Isso vai acontecer um dia. Eu estou dizendo, pela misericórdia, se conecte àquele que resgatou você das trevas. Volta para a origem. Volta para a verdade. Retorna do lugar que você saiu. A sua confusão de cabeça é resultado da quantidade de informação confusa que você está recebendo. Quantas pessoas disseram, pastor, eu olho a internet, mas não dá para acreditar mais em nada. Eu não sei mais o que é a verdade. Eu não sei se isso aqui é sim ou não, é verdade ou não, é fake ou não. Se você estivesse lendo essa palavra, você saberia muito bem o que é verdade. Saberia o que é absolutamente a verdade. Você estaria dirigido e orientado por ela. Cheio da graça, da unção, da revelação, do discernimento, dos frutos do Espírito. Porque para isso, Deus a escreveu e a trouxe a você. E Ele dá sonhos, revelações, visões. E essa é a razão pela qual eu posso, repito, pregar 1 hora e você não vai lembrar o que eu preguei na maioria das vezes. Porque quando você veio aqui, sua cabeça está cheia de informação. E quando você sai daqui, já começa a olhar na internet de novo, já começa a comentar de novo e receber mensagem de novo. Daqui a pouco a gente vai estar pregando assim. Não é mais para comer a palavra. Não é mais quantas vezes Deus me deu uma palavra e aí eu peguei o celular e disse, vou compartilhar. Eu falei assim, eu nem falei com você ainda. Vai compartilhar o quê? Eita, texto maravilhoso, deixa eu mandar esse texto. Eu disse, não mandei você fazer nada. Medita nele, traz ele para a tua vida. Ensina a criança o caminho que deve andar. Pastor, por que que meus filhos estão assim? Porque não existe nada bom no homem.
E se ele não for resgatado e trazido para a luz, ele vai viver nas trevas. E vai andar nas trevas. E vai processar o que é trevas. E o fruto será de trevas. Jeremias capítulo 6, 6:13. Porque desde o menor até o maior, cada um se dá à avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. E nós vivemos dizendo é assim, é assim, é assim. E aí quando nós olhamos a palavra, não existe um fato sem uma causa, existe alguma coisa que está causando. E se você for ver a palavra, Isaías 59, verso 12, ele já começa dizendo no verso 1, se você for observar, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas, então o problema não está na comunicação do céu para a terra, o problema está na comunicação do receptor da terra, daquilo que vem do céu. O problema não está em quem está comunicando, o problema está em quem está decifrando a comunicação ou recebendo a comunicação. Ele disse, eu não estou com a mão aqui retida, sem liberar a bênção. O problema é, no verso 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Não adianta, por mais que haja esforço, trazer as pessoas para a igreja para resolver os problemas delas. Elas precisam aprender a enfrentar seus gigantes na própria casa. Quando Deus usa Josué, ele tem que aprender a enfrentar os gigantes. Quando Deus levanta Caleb, ele tem que aprender a enfrentar os gigantes. Disseram para Caleb, olha rapaz, os montes lá são terríveis. É lá que ainda está o reduto dos gigantes. E ele disse, me dá os montes, porque eu tenho uma promessa que aquele monte era meu. Se gigante foi para lá, o problema é dele, não meu. O monte faz parte da promessa. Os Enaquins não têm autoridade. Eu tinha 45, estou com 85, a minha força é a mesma. Eu estou fortalecido, me dá os montes, porque eu sei conservar minha família, abençoar minha família, mas eu sei confiar no Deus que faz promessa e perseverar naquilo que me foi prometido. Eu não retrocedo, me dá os montes. Estou um velhinho de 85 anos, mas agora é que eu sei como é que derruba o gigante. Fui treinado. Versículo 12, você pode pôr para mim. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Querido, Deus não tem nenhum problema de salvar o pior perdido. Para Deus não é problema. Na cruz do Calvário, com dois agentes que estavam pagando o preço pelo que fizeram. Um diz, por que você não salva a gente aí? Dá um jeito. E o outro diz, cala a boca aí, rapaz. Nós aqui estamos pagando pelo que fizemos. Ele é inocente. Reconhecimento da sua iniquidade. E não somente isso, reconhecimento de que Jesus é inocente. E não somente isso, humildade. Quebrou o orgulho, quebrou a soberba, confessou o pecado, confessou a iniquidade e ainda disse para Jesus, você lembra de mim? Eu quero dizer para você que a memória de Jesus não é como a sua memória. A lembrança dele não é como a sua lembrança. Quando ele disse, você lembra de mim, aquele homem colocou Jesus para pensar antes da fundação do mundo. Eu fiz tudo errado, mas eu também posso ser aquele que foi escolhido antes da fundação do mundo. Eu estou degradado pelo pecado, arruinado, mas eu estou pagando o preço pelo que eu fiz. Essa é a minha iniquidade. Ele disse, vou repetir o texto, ele disse,
Os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco e conhecemos a nossa iniquidade. A pior coisa que qualquer um de nós aqui possa fazer é tentar resolver um problema convencendo a pessoa da culpa dela. Você nunca vai alcançar resultado. Eu só consigo dar partida para uma solução quando a própria pessoa reconhece o seu pecado. Jesus só pode me salvar, não é tentando me convencer que eu sou pecador. Ele só pode me salvar quando eu reconheço a minha culpa. Porque senão eu teria justiça própria. E eu diria, não sou tão ruim assim como você pensa. Não sou tão mal assim como você acha. Escuta o que eu vou lhe dizer agora. O teu reconhecimento, o teu absoluto posicionamento naquilo que você está errado e a tua inteira humildade diante do Senhor é a única oportunidade, é a única forma, é a única maneira, é o único caminho que pode te levar a uma declaração como essa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ninguém pode fazer por você. Não há justificação no homem. Não há nada de bom no teu coração. Mas as pessoas me convidam e dizem: pastor, você pode orar pela minha família? Eu falei, antes de orar, vamos entender o que é que você está entendendo que está errado aqui. O que é que você tem que se arrepender? Nada. O que é que está errado? Nada. Como é que está a família? Está bem. O que é que eu posso fazer? Nada. O que a minha oração vai operar? Nada. Por quê? Porque não há remissão de pecados quando não há confissão, quando não há arrependimento. Deixa eu dizer uma coisa para você, guarda isso. O Brasil, as nações estão em confusão. E essa é a hora, e este é o momento que Deus vai levantar homens com um profundo entendimento da verdade, que vão se prostrar reconhecendo sua insignificância, reconhecendo a sua vida que precisa de alinhamento com a verdade. E quando este verdadeiro arrependimento acontecer, virá o verdadeiro avivamento. E o verdadeiro avivamento não será apenas manifestação de cura e milagres e poder. Será um profundo conhecimento da verdade, alinhamento com a verdade, com um grande avivamento de fruto do Espírito. Retidão, integridade, fidelidade, amor, mansidão, domínio próprio e uma lista enorme. E quando este avivamento acontecer, é quando Deus estará purificando a sua igreja e apresentando ela, como diz em Judas 24, 25, diante dele, vai apresentá-la sem mancha e sem mácula. Não será pelos dons, será pelos frutos. O maior e extraordinário avivamento na história vem quando há arrependimento. Confissão. Quando duas pessoas brigam, é porque as duas estão brigando pelos seus direitos. Mas quando nós nos rendemos ao Senhor, Ele entra na briga e diz: eu só brigo, eu só luto e eu só dou vitória àquele que vem até mim. Renuncia tudo e se entrega nas minhas mãos. Eu compro essa briga. Já está comprada, já está paga. Caso contrário, o teu orgulho, a tua hipocrisia, a tua falta de reconhecimento do que está errado, não dá direito a Deus estabelecer a ordem. Se eu falar com a igreja, talvez não me entenda muito. Se eu falar numa empresa, eles me entendem claramente. Se eu chego no ambiente empresarial e eu faço uma consultoria, porque eu sou consultor por excelência, não por profissão,
E eu digo para uma empresa, está precisando ajustar a tua casa. E depois está precisando ajustar os teus filhos. E depois está precisando ajustar a tua empresa. Fiz a lista. O pior problema, o maior problema da tua empresa é você. Se tirar você, talvez até a empresa vai dar certo. É a direção que está errada. É a forma como você gere as coisas. Administra. Está errado. Porque a única maneira de estabelecer ordem é entendendo o que é que está em desordem. Então, quando eu leio a Bíblia, não é um livro só dizendo bênção, 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 bênção. É um livro dizendo, Israel, ajusta o teu passo, para que eu possa manifestar o meu poder em ti e através de ti. Se a tua família entrar em ordem e houver confissão de pecado, arrependimento, amor, quebra de orgulho, humildade, Deus vai entrar na tua casa como você nunca viu na sua história. E Ele vai fazer na tua família, nos teus filhos, colocando a cabecinha deles em ordem, como você nunca imaginou. Porque Ele é Deus, e Ele não entra no lugar aonde Ele não é honrado. Ele não senta na mesa aonde Ele não é adorado. Ele não tem comunhão na roda dos escarnecedores. Ele é soberano. O céu está em ordem. A graça dele é infalível. O amor dele é imensurável. O poder dele é induvidável. O favor dele é imerecido. A graça dele, o amor dele, a bondade dele derrama-se em abundância. Mas eu preciso dizer a ele: vem, Jesus, na minha casa, na minha vida, e tudo que tiver fora da tua ordem, eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podemos fazer orações aqui, mas se nós não fizermos as nossas orações em casa, podemos fazer confissões aqui, mas precisamos fazer confissões em casa. Teu filho está decepcionado com a igreja, pode estar, ou decepcionado com o governo do mundo, mas ele não vai se decepcionar com a presença santa de Jesus na vida dele. Ele pode estar confuso, e você dizendo, vou levar meu filho para a igreja. Daqui a pouco o seu filho diz, mamãe não quer mais para a igreja, papai não quer mais para a igreja. Você quer que eu faça com meu filho, pastor? Coloca ordem na tua casa. Se quer colocar tapete vermelho, coloca para Jesus. E fala para os demônios, sai fora. Porque eu estou decidido, nessa noite, a dizer para você, aqui tem que ter homens e mulheres de Deus, mas aqui tem que ter homens e mulheres que honram a Deus na sua família, mas aqui tem também que ter homens e mulheres dispostos a destruir gigantes. Porque são gigantes dentro da tua casa. Escuta, pode mudar o presidente que quiser mudar. Pode entrar um, entrar o outro, entrar o terceiro, o 15º, o 19º. Nenhum deles estão em aliança para trazer o reino de Deus na terra. Essa autoridade não foi dada a presidente. Essa autoridade foi dada a todo filho de Deus. Mas esse mundo está posto nas mãos do diabo. E qualquer um que entre vai ter que fazer seus acordos para ficar lá. E se não fizer, morre. E não estou tratando de questões políticas. Estou tratando de questões espirituais. Então para de colocar a tua esperança quem vai governar a nação. Ou de quem vai ser esse ou aquele. Ou de quem vai te representar. Começa a colocar a tua esperança naquele que diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa. Em sua casa. Cearei com ele. E ele comigo. Qualquer presidente tem mandato. E tem tempo. Este não. É eterno. Não reina por temporada. Não governa por estação, não favorece a impiedade,
não estabelece leis contra a família. Esse é Deus, não é homem. O corpo de Cristo não é uma entidade do Estado. A igreja pode ser, mas o corpo de Cristo pertence a Ele. Chama-se corpo de Cristo. O cabeça continuará sendo Ele. Ninguém corta essa cabeça. Vai haver um avivamento de vidas comprometidas com Deus. E quando você se compromete com Deus, você honra a aliança. Jovens perdidos por pais perdidos. Filhos perdidos por pais sem autoridade. Geração perdida por governos corruptos e perdidos. E quando eu falo governo, não coloque um político na linha de frente. Coloque sua cabeça. Você é o governante da sua casa. Você é o governante da sua família. Amados, o povo de Deus não foi chamado para andar buscando um país perfeito. O povo de Deus foi chamado para a terra santa prometida nos céus, que vem a chamada Jerusalém celestial. Que vem com aquele que governa e reina eternamente. E não é apenas uma ilusão de ótica. É uma realidade de vida agora. Não haverá igreja com sucesso divino, não sucesso natural, se ela não estiver como base famílias na palavra. E não é famílias conhecendo Bíblia, é famílias debaixo da autoridade do senhorio de Jesus. Vou lhe dizer, vai se fechar portas, às vezes é necessário. E muitas não vão fechar. Porque qualquer uma que estiver em acordo com o sistema, em acordo com a corrupção, em acordo com todo tipo de pecado citado na Bíblia, essa igreja não precisa fechar. Porque essa comunga com o governo do império das trevas. Não estou falando de partido político. Mas qualquer família, qualquer lar, qualquer sociedade que se comprometa com a verdade e ande nesta verdade, está sentenciada a fechar como organização. Não se comprometa com o pecado. Quando você precisar de um Deus que te livre da fornalha, quando você precisar de um Deus que calhe a boca do leão, quando você precisar de um Deus que te livre do naufrágio, você tem que estar em comunhão com Ele, porque nenhuma autoridade vai te livrar da fornalha. Ela te joga lá dentro. Ele pode dizer em alto e bom som: estou vivo, não por tua causa, mas por causa do Deus que eu sirvo. Não me dobro. Não me dobro. Quando a coisa ficar difícil, quem vai me livrar não é governo, não é país, não é polícia, não é federal, não é ninguém. Quem pode me livrar é aquele que comprou-me com o sangue, estava na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. É o único que vai bradar para pôr a mão a meu favor. Então eu não vou quebrar a aliança com aquele que é poderoso para me livrar no dia mau. Esse é o teu tempo. Essa palavra não é uma palavra de oba-oba. É uma palavra de conserto, de aliança, porque nós não viemos ao Brasil para fazer conchavos políticos e agradar o povo e sarar a ferida do povo superficialmente. Deus vai continuar curando o enfermo, libertando o cativo, salvando, fazendo milagres. Mas o que leva você para a eternidade não é a cura de um câncer, é a tua integridade, retidão com Deus, é a tua aliança. Não é a cura da cegueira natural, é a tua aliança. Quando você entrar no seu reino, lembra de mim. E ele disse para aquele desgraçado homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus amados, estamos próximos de um grande acontecimento a nível mundial. Eu não sei quantas dores vão vir e a intensidade dessas dores. A única coisa que vai te dar força na hora do que está vindo é o teu conserto hoje com Deus. É a renovação da tua aliança. É o teu clamor dizendo: Deus, se há alguma coisa errada em mim,
me revela. E eu quero ajustar. E se eu já estou convivendo há anos com isso, me ajuda, me liberta. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu marido e tua esposa? Como é que estão os teus filhos? Ah, pastor, eu não posso fazer nada. Por isso mesmo que eu estou falando contigo. Você não pode fazer nada. O Senhor pode. Você tem que se render a Ele. Confessar. Tirar a vaidade. As pessoas apresentam o que não são. Mostram o que não vivem. Expõem o que não têm. Vazias, ocas, sem direção. Mas a fantasia é imensa. Superficialidade. Banhada pelo pecado às vezes. Mas o povo sofisticado, superficial, dizendo que está tudo legal, porque estão sendo ensinados a viver uma vida errada. Pare de superficialidade e de sofisticação e de acomodação com aquilo que é trevas e é pecado. Não negocie. Pare de achar que Deus não é poderoso para solucionar e trazer cura para a ferida. Pare de achar que é por causa dos outros. Esse é o momento de nós ajustarmos, como nunca, a nossa vida, para que nós tenhamos autoridade, espada na mão, escudo, e você vai chegar na sua casa e dizer: Satanás, demônio, aqui dentro, bata em retirada e você não entra mais aqui. Não perturba meu marido, não perturba minha mulher, não perturba meu filho, não perturba minha filha. Tire sua pata desgraçada e suja da minha família, da minha casa. E diz: nessa casa, quem reina aqui é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. É minha e tua responsabilidade. Quem assim o fizer, profeticamente, vai ver os resultados. Avivamento de caráter, de vida, de família. Eu creio no avivamento real, não apenas em manifestação de milagres. Milagres sempre vão acontecer. Mas agora é hora de avivar a tua vida e avivar a tua família. E quando você vem aqui, você não vai vir aqui para receber, você vai subir a casa para dar. Para dizer: te adoro, te exalto, te glorifico, você é meu Deus, eu te honro, eu te exalto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Deus reinando nos teus filhos. Aí começa tudo a entrar em ordem, em ordem, em ordem, em ordem. Por quê? Porque tem alguém na mesa, tem alguém com você, tem alguém na sua casa, tem guardião na sua porta. É a presença de Deus, porque onde Ele é adorado e Ele é honrado, Ele reina. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Coloque sua casa, coloque seus filhos, coloque sua família, coloque o seu coração diante de Deus. Pai, essa nação precisa de uma reforma, mas eu não vou reformar a nação. Mas o meu lar, minha vida, eu quero ouvir tua voz, que bate na porta e diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir sua porta, eu vou entrar na sua casa, vou para a mesa com você, vou alimentar sua mulher, vou alimentar você, vou alimentar seus filhos. Não é com proibição, não pode, não pode, não pode, não pode, mas é com governo. Aqui você pode, Jesus. Pai, é tempo da família se voltar para ti, é tempo de você reinar na minha casa, você governar os meus pensamentos, governar e me dar autoridade de governo sobre a minha esposa, me ensinar pela palavra a governar o meu lar, a não permitir a poluição na minha vida, na minha mente, na minha família. Deus, eu não vim ao Brasil para levantar uma grande igreja, uma grande organização, mas eu vim ao Brasil, Senhor, só para trazer uma mensagem para a família. Dizer: é tempo de ouvir a voz, abrir a porta e convidar Jesus para sentar na mesa. É tempo de colocar o sangue nos umbrais da porta. Eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a voz do seu Senhor, chama Ele hoje. Chama Ele para a tua casa. Chama Ele para dentro do teu coração. Estamos aguardando um grande avivamento. Começa com arrependimento. Se ouvires a minha voz e abrires a tua porta, é o tempo de dizer: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, não como cântico, mas como declaração de verdade.
não como poesia, mas como totalidade. Um avivamento de integridade, um avivamento de renúncia, um avivamento de confissão de pecado, um avivamento que nos leva até a cruz, até o túmulo vazio e nos leva até sentar no trono da glória. Um avivamento que nos torna herdeiros e co-herdeiros, filhos e filhas. Senhor, simplesmente eu declaro: haja ordem, haja ordem, haja ordem aonde está estabelecida a desordem. Na casa, na mente, no casamento, nos filhos, vem a ordem, vem a ordem. Perturbação na mente, confusão de ideologia, confusão de identidade, vai embora. Nós temos a identidade de Cristo, nós estamos unidos a Ele, nós não somos deste mundo, como Ele do mundo não é. Nós estamos alinhando nosso espírito com o Teu Espírito, nossa alma, nosso corpo alinhado com esta verdade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo esse alinhamento na tua família, esse alinhamento na tua casa, alinhamento na tua alma, para que a luz se estabeleça no coração da família, no teu coração. Meu amado, minha irmã, meu amigo, se for necessário confissão essa noite, com certeza haverá. Confessa. Confessa o teu pecado. Confessa o teu orgulho. Confessa tudo aquilo que o Espírito Santo te encaminhar, te orientar. E larga e lança fora. E não deixa que demônio governe sua casa. Declara no teu espírito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podemos dizer: Jesus, eu abro a porta, reine na minha vida, na minha mente, no meu casamento, reine na minha família. Em nome de Jesus, receba o sopro de vida, o sopro de Jesus, o sopro de Jesus. Do seu interior fluirão rios de água viva, rios de água viva. Receba o respirar dos céus, o ar dos céus nos seus pulmões, o ar dos céus no seu espírito, o fôlego de vida, o fôlego do Espírito Santo em você, alinhando sua vida, alinhando sua vida, em nome de Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Diga uma vez mais: em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos.